No mercado financeiro, lucro pode ser reconstruído, confiança não. Empresas não quebram apenas por falta de dinheiro. No mercado financeiro, lucro pode ser reconstruído, confiança. Não, empresas não quebram apenas por falta de dinheiro. Elas quebram quando o mercado deixa de acreditar nelas. E poucos casos mostram isso, de forma tão clara quanto o do RB Brasil RI. Neste vídeo você vai entender como uma empresa considerada sólida, técnica e estratégica perdeu bilhões em valor, não por um problema operacional isolado, mas por falhas graves de governança, informação e credibilidade. Por muito tempo, o IRB foi visto como uma joia rara da bolsa, uma empresa altamente técnica, que atuava no sofisticado mercado de resseguros, com resultados consistentes e uma forte presença institucional. O IRB estava presente nas carteiras dos maiores investidores do país. Para o mercado, a sigla IRB era sinônimo de previsibilidade, estabilidade e sofisticação financeira. E foi exatamente essa imagem que fez muitos investidores, dos pequenos aos gigantes, baixarem a guarda e confiarem quase de olhos fechados. Afinal, o que poderia dar errado em uma empresa tão robusta? O investidor médio olhava para o IRB e via um cenário perfeito. Lucros crescentes ano após ano, ótimos indicadores financeiros, distribuição generosa de dividendos e relatórios sempre positivos. A conclusão parecia óbvia. Se os números estão bons, está tudo certo. Mas aqui está o ponto central deste episódio e a grande armadilha. Um indicador financeiro, por melhor que seja, não substitui uma governança sólida. Confiar cegamente em números, sem questionar a estrutura por trás deles, é um dos erros mais perigosos que um investidor pode cometer. E o caso IRB provou isso da forma mais dolorosa possível. Tudo começou a ruir quando informações gravíssimas vieram à tona. O mercado foi informado de que existiam inconsistências relevantes nas informações que a empresa divulgava. Declarações feitas ao mercado simplesmente não correspondiam à realidade. Para piorar, foi revelado que supostos investimentos estratégicos de grandes nomes do mercado global, como a Berkshire Hathaway, simplesmente não existiam. Foi um balde de água fria. A confiança institucional, que era o maior ativo da empresa, foi quebrada instantaneamente. A partir daquele momento, o problema deixou de ser financeiro. Ele se tornou reputacional, o que é muito, mas muito pior. No mercado de capitais, existe um princípio básico e inegociável. Todos os investidores devem ter acesso às mesmas informações relevantes ao mesmo tempo. Isso se chama simetria de informação. Quando essa regra é quebrada, o preço do ativo fica distorcido, o risco é subestimado e o investidor toma decisões completamente erradas, baseadas em mentiras. No caso do IRB, o que vimos foi uma falha grotesca na comunicação com o mercado, divulgação inadequada de fatos relevantes e uma perda total de transparência. E isso, meus amigos, é fatal para qualquer companhia aberta. Muitos pensam que governança corporativa é só um checklist de regras, um monte de papelada para cumprir formalidades, mas não é. Governança é um mecanismo de controle real, vivo e ativo. No caso do IRB, as investigações mostraram fragilidades enormes no conselho de administração, controles internos que não controlavam nada, uma auditoria que foi incapaz de evitar o desastre e, principalmente, uma cultura organizacional permissiva. Quando a governança existe apenas no papel, como uma peça de teatro, o risco cresce em silêncio, escondido debaixo do tapete, até o dia em que ele explode na cara de todo mundo. E quando a verdade veio à tona, a reação do mercado foi brutal. No mundo financeiro, a confiança é binária. Ou você tem ou você não tem, né? Não existe meio termo. Assim que a credibilidade do IRB foi colocada em dúvida, a ação despencou vertiginosamente. A liquidez do papel evaporou e o risco percebido explodiu. O mercado puniu sem nenhuma piedade, porque o preço de uma ação não reflete apenas o lucro passado. Ele reflete, acima de tudo, a confiança no futuro
daquela gestão e daquela empresa. E o futuro do RB, de repente, ficou completamente incerto. Para quem investia no RB, o resultado foi devastador. Uma queda abrupta e violenta no valor investido, seguida por uma incerteza prolongada que dura até hoje. Foi uma destruição de capital em escala massiva. E aqui fica uma verdade dura, mas necessária. Quando a confiança some, o mercado não espera por explicações detalhadas ou planos de recuperação. Ele reage primeiro e pergunta depois. O instinto de sobrevivência fala mais alto. E a ordem é vender a qualquer preço para se livrar do risco. O caso IRB nos deixa uma lição objetiva e que nunca deve ser esquecida. Governança corporativa não existe para agradar regulador ou para parecer bonito no relatório anual. Ela existe para proteger o investidor. Sim, para proteger o seu dinheiro, empresas com boa governança erram menos, detectam problemas mais cedo, corrigem suas rotas rapidamente e, o mais importante, preservam sua credibilidade, mesmo em tempos de crise. Já as empresas sem governança real acumulam risco oculto, surpreendem o mercado negativamente e pagam um preço altíssimo quando o erro finalmente aparece. A conta sempre chega. Então, o que você, investidor, deve analisar na prática? Para não cair em uma armadilha como essa, antes de investir, faça algumas perguntas simples. A empresa é transparente em sua comunicação? O histórico de comunicação com o mercado é confiável ou cheio de promessas não cumpridas? O conselho de administração é independente e realmente questiona a diretoria? Ou é só um grupo de amigos? A auditoria é robusta e de uma firma respeitada? E a pergunta de ouro: se surgir um problema, a empresa tem o costume de comunicar rápido e de forma clara? Se a resposta para a maioria dessas perguntas for não sei ou acho que não, cuidado. O risco do seu investimento é muito maior do que parece. O caso IRB não foi um acidente isolado ou um raio em céu azul. Foi a consequência inevitável de falhas acumuladas ao longo do tempo. No mercado financeiro, quem perde credibilidade perde valor.